Olá, pessoal! Começando mais um episódio do Elas na Cena, o seu podcast semanal, aqui conversando com mulheres atuantes no cenário cultural goiano. Hoje eu tenho o prazer de receber nos nossos estúdios a Fernanda Fernandes, que é produtora cultural. Ela que faz parte aí de vários projetos, né? Ela tá atrás de vários projetos e que é um prazer receber aqui, Fernanda. Muito obrigada por conversar com a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho, né? Então, estou muito feliz de te receber. Eu que estou muito feliz, muito obrigada. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto lindo aqui que vocês estão construindo. Muito obrigada. Pessoal, lembrando que esse é um projeto contemplado pelo Edital 6 de 2023, produção audiovisual, desenvolvimento e finalização da Lei Federal Paulo Gustavo. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook e YouTube. Bom, vamos lá, Fernanda, quero conhecer tudo de você. Ai. Começando do comecinho ali, né? Bom, primeiro que você é gaúcha. Eu já sou goiúcha, na verdade. Goiúcha, eu me considero adorei. goiúcha. Eu já estou com mais tempo de Goiânia do que Porto Alegre. Hoje mesmo, não lembro de eu tava pensando assim, você é daqui? Eu falei, então... O meu sotaque ainda é algo que eu carrego um pouco, sem querer, na verdade. A sensação que eu tenho é que eu sou goiana. É um estado que me abraçou, assim, com muito carinho. Eu cheguei aqui através da minha família. Meu pai, à época, era representante comercial, trouxe a família toda pra cá. E eu sempre fui muito envolvida com arte e cultura, desde pequena. Mas eu fui entender o processo mesmo de eu queria chegar com isso, e que realmente era o meu mundo, era o meu universo, mais ou menos por volta de 2001, eu acho, que eu cheguei aqui em 98. 2001, passou na minha cabeça, eu fiz dança a vida inteira. Ninguém acredita, mas é verdade. Que bacana. E aí, em 2001, eu falei, gente, eu quero fazer teatro. Quero fazer teatro, do nada. E aí, chegando aqui, eu abri o jornal impresso, nada de internet na época, e aí tinha Centro Cultural Martins Sererê. Ai, nossa paixão. Amo. E aí, eu fui até lá, comecei a conhecer as pessoas, mas ainda assim, é uma cidade muito diferente da que eu venho, né? Porto Alegre é muito mais antiga, então algumas coisas eu ainda achava estranho, não me sentia muito bem, eu deixei família, enfim, foi meio sofrido o primeiro ano. Mas a partir disso, as pessoas que eu fui conhecer, elas me abraçaram de uma forma incrível, eu já fui fazendo muitos amigos, e o primeiro curso, a época que eu fiz, era com o professor Wilson Araújo, um grande professor de teatro. E a Lucélia Santos veio dar um curso no Sererê. E foi lá que tudo começou. E aí, como atriz, fiquei nesse processo. E aí, no mesmo grupo, aí eu conheci o Danilo Alencar, que é o diretor do Grupo Artefatos. E, à época, ele montava Herdeiros de Zumbi, que era um espetáculo com 40 pessoas. Tinha, assim, um elenco de... Iniciando com 7 anos até um homem de 40, 50. Esse era o elenco. E eu não sei como que a gente conseguia circular o Brasil por várias cidades com essa galera. Sem lei de incentivo. O grupo fazia parte da PUC, mas mesmo assim não tinha os recursos para o grupo, né? A gente tinha que correr atrás. Então, enfim, nesse processo de montagem do Herdeiros de Zumbi, não se ouvia falar em produção. O profissional, produtor de cultura, não era muito como a gente ouve hoje. Só que eu senti dentro desse processo do grupo uma necessidade absurda de organizar certas coisas. Quer dizer, você estava ali como atriz. Eu estava como atriz, dançarina, já nem sei mais o que eu era, porque eu dançava, dança afro, era uma loucura, gente, mas era lindo. E aí, como é que viaja 40 pessoas? E o figurino, quem que organiza isso? E os adereços, e a viagem. Então, eu fui entendendo esse lugar, só que eu não sabia como, assim, exatamente, quem era quem nessa história. E então, à época, eu ouvia falar muito pouco. O produtor do grupo. Não tinha isso. Uhum. Óbvio que existia a palavra produção, né? O profissional, mas muito distante, assim, da gente. E eu comecei a ver isso tomando forma e tendo prazer naquela organização, sabe? Daquele grupo, naquele momento. E aí, tudo começou. E aí, eu comecei a me ver completamente envolvida nessa parte organizacional, que até então, para mim, era uma coordenação, uma, sei lá, administração de alguma coisa. E depois começa, então, a inserir a produção na minha vida. E aí tomar outros rumos, porque, na verdade, a gente executa várias produções num projeto só, né? Uhum. Então, eu fui entendendo essa mais executiva, mais da ação sempre. Eu venho desse lugar de uma produtora mais do campo. Sim. Depois
por sobrevivência, por tentar entender outros processos burocráticos, eu fui entendendo projetos, né, as leis, tentar, mas eu gosto da prática, eu gosto de estar do início da montagem de tudo. E aí foi onde tudo surgiu, e a partir disso eu nunca mais saí daqui. Que bacana a sua história. Então, quer dizer assim, que você, na prática ali, né, vivenciando, talvez se você não tivesse saído para viajar com aquela turma naquele momento, você não tivesse se interessado tanto, né? Exatamente, foi onde eu entendi o que acontecia e precisava daquela pessoa e eu me vi. Talvez então eu vou poder resolver certas coisas. E fui tomando um gosto absurdo por isso. Assim. A gente adora conversar com produtoras culturais, porque são pessoas que, como você falou, vivenciam muito a prática e que trazem uma bagagem muito grande, né, no seu repertório, assim. Porque atuam de diversas maneiras. É aquele negócio, assim, onde que tá precisando, vai lá e faz. É muito de fazer, né? Muito. E você parece, te conhecendo aqui agora pessoalmente, assim, parece que você tem muito disso. Não só na profissão, né? Mas na vida pessoal também. Aquela pessoa que tá sempre à frente, que gosta de ir lá e fazer acontecer. Como Eu que gosto disso. É meu perfil, assim, muito. Aham. E eu acho que para você pensar em ser um produtor, é a primeira coisa que você tem. Primeiro, proatividade para as coisas, porque você tem que fazer funcionar. Muitas vezes com nem um pouco de facilidade, sem recurso, né? Uhum. Eu venho de um universo onde o recurso ele vinha muito depois, porque eu venho do teatro, onde para mim foi fundamental, porque o teatro ele é uma família, os grupos e é sempre cada um ali no seu quadrado fazendo para o todo acontecer, né? O coletivo, eu acredito demais nisso, no coletivo. Eu aprendi que tem o meu papel, mas cada um ali é uma ferramenta extremamente importante para aquilo acontecer. Então, quando eu falo assim, o que você acha para ser um bom produtor? Primeiro, você aprender a ouvir. Em primeiro lugar. Ter proatividade no que você faz. E ter, na verdade, o produtor ele tem que saber, tudo é válido pra gente. Qualquer informação, qualquer área. Porque eu, obviamente, não tenho que entender de tudo. Por exemplo, esses dias eu estava num diálogo com outra parceira de trabalho e falei, olha... A produtora, por exemplo, ela não sabe o que é o refletor A, B, a mesa tal, mas assim, eu tenho que ter um mínimo de referência para saber contratar o profissional que vai me auxiliar. O mínimo de conhecimento, né? Então, a produção, ela te abre um leque de possibilidades de aprendizado gigantesco, assim, que você tem que lidar. E eu, assim, naquele primeiro momento, fiquei por muitos anos no teatro. Eu venho dele, né? E é a minha grande paixão. Só que aí, eu tive outras oportunidades, que aí começou a entrar a música... Cinema passou pela minha vida, literatura. Então, por mais que a gente fale de arte e cultura, são processos diferentes. E isso é muito enriquecedor, né? Com certeza. Então, assim, e hoje eu posso dizer, eu sou produtora de teatro? Não. Eu sou uma produtora cultural que trabalha com várias linguagens do que é permitido dentro do entretenimento também. Isso é muito bacana. Quando a gente vê um espetáculo montado, seja ele em que vertente for, tanto no teatro quanto musical, qualquer coisa, enfim, a gente não imagina tudo que tem por trás ali. Qual que você definiria que seria a maior dificuldade dentro da sua profissão? A maior dificuldade, eu acho que ainda tem muitos facilitadores hoje, quando eu comecei não existiam. Por exemplo, leis de incentivo, um interesse maior, talvez, das pessoas por arte e cultura. Mas, assim, nunca é fácil. A sensação que eu tenho, e eu não quero ser pessimista, tá? Entendam, pelo amor de Deus. Realista. Pra mim nunca foi fácil, assim. Então, não tem uma dificuldade. Eu acho que primeiro, não é nem dificuldade, mas, assim, tem desafios que você tem que conquistar, porque na maioria das vezes são projetos que envolvem muitas pessoas, por mais que seja um monólogo teatral. Tem 10, 15, 20 pessoas por trás disso. Então, unir essas ideias, construir isso tudo e entender que isso tem que gerar renda, que isso é trabalho, não é lazer, não é hobby. Onde levantar isso? E eu venho de um momento que eu tenho muita saudade, que eu conquistei, construí algumas coisas com parceiros de trabalho, que não tinha lei de incentivo. Eu fico me perguntando... A época eu fiz um trabalho como atriz que foi, assim... Ele foi um divisor de águas na minha vida, que chamava As Irmãs Siamesas, que eu fazia com a Mayara Pinheiro, Bruno Peixoto na direção. À época, eu consegui patrocínios de restaurantes, de hotel, que eu não consigo hoje. Entende? E eu não era ninguém na fila do pão como atriz. Se eu trouxer alguém hoje que tenha um nome e que puxe esses... Não consegue, assim.
Ainda assim. Então, assim, Fernanda, você é contra as leis de incentivo? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Até porque a demanda hoje é muito maior que a oferta. Hoje nós temos vários profissionais na área, um melhor que os outros, assim. Tem muita gente boa no Brasil acontecendo. Muita. Então, assim, o incentivo ele tem que ser cada vez maior. Mas eu acho também que se perdeu esse olhar de você lá vender o seu peixe e acreditar. Não, eu vou apostar, eu empresa ou eu pessoa física, eu vou apostar porque é bom sim. Porque não necessariamente a gente vai sempre conseguir passar por uma lei de incentivo. É, isso que eu ia comentar com você. Acaba que as leis, elas não são acessíveis a todos. Nunca. Ainda tem um fator, assim, de dificuldade do acesso das pessoas, primeiro de entenderem, de interpretarem. A questão de pegar um edital mesmo, destrinchar ele ali e como fazer, né? Como colocar em prática. Então, muitos Exatamente. artistas acabam esbarrando nessa primeira Não, muitos barreira. nem entram. Nem entram. Porque, assim, eu conheço pessoas que vivem disso, já é um dificultador. Já tem editais que a gente não entende. Eu, por exemplo, sempre gostei da prática. Eu nunca fui essa pessoa de querer escrever. Tanto é que depois de anos, eu fui entrar com o projeto no meu nome. Eu sempre fui convidada a produzir o projeto das pessoas. Então, assim, e eu fico pensando, aquelas pessoas que não estão tão ligadas aqui, não estão na capital, e que têm trabalhos incríveis. Como que chega, né? O que fazer? Porque não adianta também. Existe hoje a internet, que é um facilitador para essa comunicação. Você vai lá dar um curso via YouTube, você dá, né, uma consultoria. Mas não é assim que funciona. Se você desmembrar uma lei de incentivo hoje, seja ela qual for, não é fácil. Não é mesmo. Por mais que quem já faz, não, você tem mais ou menos um formato, mas não é fácil. E você tem que sempre tentar ser criativo, né? Você não pode achar que aquele formato vai funcionar sempre. O que agora vai ser uma contrapartida bacana para que entenda que o meu projeto tem um diferencial? O que está funcionando hoje Diante não de é o que vai todos os funcionar outros. daqui a alguns meses. É muito complicado. E aí, enfim, aí tem as cotas, aí tem os valores específicos para cada projeto. Então, assim, é sempre uma concorrência desleal. Porque tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa. E a vontade que tem era que esses projetos abraçassem, né? Todas essas pessoas. Inclusive, até nossa amiga em comum, a Laila, nós recebemos ela aqui no nosso podcast. E foi uma das coisas que ela pontuou. Ela também, todas as pessoas que trabalham com produção cultural, na verdade, pontuam essa questão da importância das leis de incentivo, mas da dificuldade que tem quanto a isso. Imensa. Imensa, né? A gente tem que avançar muito ainda. Nos processos, nos valores, na forma, né? Na transparência do que é que realmente eu preciso fazer no edital. Tá clara essa informação para todo mundo? Ou eu que tenho, porque eu conheço fulano, ciclano, é mais fácil o acesso para mim? Não pode ser assim. Não, e tem que ser transparente, tem que ser democrático, né? Tem que ser... E parece que a finalidade é mesmo dificultar, porque o que tem de pegadinha, de coisa que fica nas entrelinhas, né? É muito complicado. Quando chega no processo de finalização de um edital, você vê as pessoas em surto. Amigos, assim, fica todo mundo... Surto, entendeu? Sorriso atacada. Ou você tem fé, ou você... Porque é isso. Quando você acha que tá num caminho, assim, você tem um mínimo de consciência daquela leitura, aí você troca ideia com outro, que também tem... Fala, não é isso não. Você tá enganada? Não, e quando você tem uma ideia muito boa, uma ideia assim, que você fala, gente, mas não passa, isso aqui não passa. Ai, é tão frustrante. É horrível. E assim, tem essa parte toda. É um desafio ainda imenso, eu acho. Mas é uma coisa que não pode se perder. Do jeito que tá, como está. Ela não pode deixar de existir. Porque, querendo ou não, por mais dificuldades, equívocos, são leis que beneficiaram muitos trabalhadores da cultura e a sociedade, porque é para quem a gente faz os nossos projetos, né? Então, é muito importante. E ainda assim, as pessoas duvidam das leis, acham que é mamata. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma outra relação do nosso trabalho com a sociedade, na relação do nosso trabalho com os empresários que apoiam ou não essas iniciativas. É um processo, assim, desgastante e que, às vezes, eu costumo fazer parte de grupos, como o Pedro também, então, é um pegando na mão do outro, mas, assim, é sempre quase que as mesmas pessoas, então, eu acho que muita coisa ainda tá, assim, tinha que ser mais ampla a discussão. Mas não é a discussão eu contra o seu trabalho, né, eu apontar, defender, tipo assim, o que juntos... De construção. Porque a sensação que dá, às vezes, é que, independente de lei municipal, estadual, federal, é que nós temos pouquíssimos avanços de um edital para o outro. E muita coisa parece que a gente volta. Uma coisa que já era para estar resolvida.
Então, é meio que assustador, assim, porque é meio que uma caixinha de surpresa cada edital. É verdade. Entende? Não porque lançaram uma outra linguagem. Não, porque é coisas que... vamos discutir com a classe. Aí essa discussão tem várias pautas, tem documentos que são gerados. E vai para onde isso? Aí discute e parece que Porque depois você entra lê num buraco o mesmo negro. edital, entende? Então, assim, a sensação às vezes que a gente poderia já ter avançado. Mas mesmo assim, eu acho uma importância imensa o que foi feito até agora. De quem conquistou, né? Porque quem conquistou foram os trabalhadores da cultura, que vieram muito antes de mim. Com certeza. Muito antes. É uma luta da classe que permanece. E depois, eu falo que no período pós-pandemia, assim, ficou tão evidente a importância da cultura, né, na vida das pessoas, porque a gente passou por um período ali de tão difícil de não conseguirem produzir nada, os artistas totalmente... E, gente, essas pessoas, elas ficaram à mercê, assim, da própria sorte, né? Triste. Jogadas, e agora, e a renda, como que fica? Então, a cultura, ela passou por um processo muito difícil no nosso... Não só no nosso país, no mundo inteiro. E que agora precisa de uma valorização, porque todo mundo vê que é realmente muito importante. Eu confesso pra você que, pra mim... Eu comecei a trabalhar mesmo, eu acho que, assim, se começar a dar uma respirada, foi do ano passado pra cá. Eu sou privilegiada porque minha família me abraçou. Porque, se não fosse a minha família, eu não sei. Eu teria como vários outros colegas que foram para outro país, que desistiram, que morreram de fome. Então, a gente tem isso muito próximo da gente. Só que eu não tinha um plano B, eu sempre fui produtora. Eu não tenho renda fora do meu trabalho. Se eu parar, parou geral. Não é CLT, né? Então, foi um desespero absurdo. Né? Eu já estive em empresa, mas eu não estava naquela época. Então, eu não tinha. Só que eu sou privilegiada, eu estava morando com a minha mãe, cuidando do meu pai, que era acamado à época. Então, assim, foi um horror. Nossa. Só que dentro do horror, a gente... Na verdade, a cultura serviu como saúde mental para as pessoas, né? Sim. Que foi o que você acabou de falar. Mas foi de uma importância que eu acho que aí foi um processo também desse entendimento que talvez muitas pessoas não tivessem em relação ao nosso trabalho. Quando eu falo nosso, eu falo de uma cadeia imensa de pessoas, né? Não é só o artista. É toda uma técnica, é todo mundo que desenvolve designer, cenógrafo, é muita gente. E cada vez mais amplo, né? Porque vai avançando também certas tecnologias. Não, com certeza. Que 10, 15 anos atrás, eu não usava LED em espetáculo de teatro. Você tem que era isso. Era uma coisa, tipo, mega produção, né? Internacional. Então, quer dizer, já são profissionais que agregam hoje ao nosso trabalho. E para você ver, até pessoas que atuam em home office, por exemplo, elaborando projetos para que aquele evento ocorra. Acabou. Nem ali não tinha mais, né? Você falou que voltou a trabalhar efetivamente, assim, do ano passado, ano retrasado. Para você ver, o fim da pandemia, 2021, praticamente todo mundo já estava à tona. Porque vinha uma coisa ou outra. Mas também, não sei se é porque a sensação do prejuízo era tão gigantesco, que então tudo que entrava parece que ainda não era o suficiente. Não era suficiente. Então, e ainda não é, né? Não, vamos combinar. Vamos ter que trabalhar, mas muito. Mas eu digo assim, aquele desespero e uma sensação de falar assim, será que a gente vai voltar? Eu, por exemplo, estava em temporada em Salvador com um projeto que eu tinha de circo. Escola, que eu me arrisquei a fazer, que eu não era o tipo de trabalho que eu executava, que foi uma criação da minha produtora. Então, eu levantei todo o custo, eu paguei para as pessoas irem um elenco de 14 pessoas para Salvador. E aí, nós estávamos em montagem no teatro, ficamos o dia inteiro montando para iniciar no outro dia para as escolas, todas agendadas em Salvador. Sabe assim, ia bombar. Sucesso. De repente, começam a me avisar aqui em Goiânia. Falaram assim, Fernanda, onde você tá? Eu falei, tô em Salvador, projeto de escola. Não, aqui tá fechando tudo. Falei, como é que é? Que desespero. Tá fechando e as escolas ligando e estão cancelando. Bom, prejuízo sim, que você nem imagina. Nós conversamos com a Sara Tanus, vocalista da banda Rocco. Ela disse que estava no palco, passando som. Eles iam abrir o show pro Raimundos. E no palco mandou descer que o evento ia ser cancelado, acabou, não ia ter mais nada. Tipo Gente, isso. Desespero. Nossa, Desespero. pensa. Foi assim, e aí aquele pânico de voltar, não tinha álcool, não tinha máscara, porque acabava assim, em questão de segundos no aeroporto, aí como que embarca. Ai, não. Que período tenso. Fora Meu as Deus. perdas que a gente teve, que assim, pra mim ainda é um filme de terror que eu não assimilei Irreparáveis. muito bem, assim. Tomara que nunca mais a gente precise vivenciar uma coisa dessa.
Mas, Fernanda, como produtora e tudo mais, desenvolveu bastante projetos, tem um repertório enorme aqui, seu currículo é extenso pra caramba, mas você também participa de curadorias, né? Sim, Como que é? Conta é pra gente. terrível. Porque se você participa de uma curadoria na sua cidade de origem, que você conhece todo mundo, tá filho da morte, entendeu? Da confusão. É difícil ter esse olhar, né? Porque, primeiro que fazer uma curadoria não é algo fácil. Porque não é o seu gosto pessoal que tem que estar em jogo, né? Sim. Tem que ser muito imparcial. Mas não tem como também. Então, assim, e também às vezes tem questões, dependendo do edital, do que o edital pede, o que aquele projeto tá querendo, quantidade de artistas, né? Ai, Enfim, eu não gosto muito, não. Mas eu tive que vivenciar isso, por exemplo, quando eu tive à frente do Teatro Sesc, por muitos anos. Na verdade, eu fiz parte da construção, né? O prédio nem existia. E fiz parte da curadoria, da programação. Então, mas me deu uma bagagem muito boa também. Que ao mesmo tempo que não era uma avaliação de... Porque é um festival, uma mostra. É muito complicado, porque são números, na maioria das vezes, menores, que você pode colocar de espetáculo, de show, enfim. Então fica muita gente boa de fora. e pra você, esses projetos vinham pra você colocar semanalmente, quinzenalmente, como Sim, que é? foi todo um processo lá de implantação de tudo, porque a ideia do teatro... Primeiro que a maioria dos teatros são locados, né? Aham. Então, a gente conseguiu estabelecer à época, na gestão do Sesc, uma programação sistemática, que foi muito inovadora aqui. Não tinha. Sistemática no sentido de ter segunda a sábado e ser contratados os espetáculos. Então, não era nem assim, olha, estamos liberando a pauta, que já seria fantástico, né, sem custo, porque o Sesc fomentou isso e contratou, passou muita gente por lá. Então, a programação sistemática, ela ia de segunda a sexta ou segunda a sábado. Então, tinha teatro para criança, para adulto, tinha música. Tinha, assim. E aí, até hoje, isso continua. E foi um espaço, foi o primeiro teatro multiconfiguracional aqui de Goiânia. Que, graças a Deus, está aí até hoje. Não estou mais lá, mas eu Que tenho um carinho bacana, enorme por aquele permanece. lugar, porque a gente viu nascer, né? Você Então, ficou quanto assim, tempo? eu fiquei naquela época na inauguração 7 anos. 7 anos. Aí eu engravidei, saí, porque falei, o que eu vou fazer com a minha filha? Isso é uma outra pauta que nós mulheres temos que colocar à mesa. Vamos lá. Eu não tinha horário comercial. Eu era eu e Deus no teatro. Então era tipo, entrava às 13 e saía às 23, Que loucura. todos os dias. Então, aí eu falei, não, eu preciso desse tempo. Eu, né, preciso ficar. Depois eu voltei, que já era uma outra gestão do Sesc. E fiquei um tempo curto. Mas eu tive experiências fantásticas. Eu já fui pro Sesc como produtora, né? Aham. Obviamente que com uma bagagem muito menor da que eu adquiri lá. Então, só que naquela época a gente construiu coisas muito lindas dentro da instituição. Eu falo a gente assim, eram várias. Não é uma equipe imensa, à época nós éramos eu, o Elton Dias e a Fernanda Lacerda. Depois veio outras pessoas nas unidades, enfim, mas nós construímos projetos como Aldeia de Cabo Velho, vinham os projetos nacionais para cá, Sonora Brasil, Palco Giratório. Então foi um momento assim efervescente para a cidade. A gente realmente conseguia fazer coisas muito grandiosas assim e trazendo as pessoas, os grupos, os artistas para dentro do SESC. Essa questão do palco giratório que você citou, ela é muito interessante, né? É um formato diferente que eu, Muito. particularmente, sou acostumada a assistir na televisão, em alguns espetáculos que são gravados e televisionados e Aham. tudo. Deve ser uma delícia, deve ser muito gostoso. Era maravilhoso. Porque era uma época. Hoje a gente tem mais facilidade de ver um trabalho da região norte, do Acre, da Amazônia. Assim, antes, o acesso a esses espetáculos a quem é muito difícil. E o palco giratório, ele sempre proporcionou isso. Porque ele tinha as curadorias por regiões. Então, vinham espetáculos, por exemplo, da Amazônia, incríveis, que eu não teria oportunidade de assistir. Primeiro, porque é caríssimo você circular por lá. Então, assim, ele tinha. Quando veio a pandemia, que foi um baque, eles ainda conseguiram manter online. Que deve ser esses que você Sim. assistiu. Aham. Depois deu uma mudada em relação às regiões, mas ainda é um projeto muito forte. Porque você, para a cena teatral, que já não é mais teatral, desculpa, das artes cênicas, porque ele envolve dança também, você consegue ter um mapa do que está sendo realizado no país, assim, incrível. Nossa, que bacana. Incrível. Então, assim, eu fui muito feliz lá, assim, porque eu aprendi muito.
Eu conhecia muita gente já, então eu trouxe muitas pessoas para dentro do Sesc. Enfim, e o teatro, graças a Deus, está lá até hoje. Nunca foi fácil manter, porque a gente do lado de cá, como produção e como artista, a gente queria mostrar que precisava fomentar, precisava. Só que também é uma instituição que precisa, né, ver financeiramente a coisa acontecendo. Um teatro hoje, por menor que ele seja, ele é muito Nossa, caro. gera muito custo. Muito caro, mas você acendeu a luz, né? Aí é ar, enfim, é um custo que, assim, é o único lugar hoje ainda que existe a pauta e que você pode ser contratado para estar nessa programação. Que bacana. A gente tinha falado da questão da maternidade e eu queria fazer um parêntese dentro disso, porque a gente sabe que os desafios para a mulher que atua, né, no cenário comercial, enfim, que vai para o front mesmo, que trabalha, que decide maternar e trabalhar, é muito complicado. Muito. Você sentiu muita diferença no sentido de depois que sua filha nasceu e para trabalhar? Como que foi isso? Como que foi se adaptar a essa nova realidade? Então, para mim foi bem difícil porque eu estava à época nessa instituição e o meu horário era muito engessado, Uhum. né? E aí, enfim, eu falei, não tem condições de colocar alguém para cuidar e tal. Não tinha essa condição. Financeira, né? E várias questões. Quer curtir, pelo menos, a cria, né? Pelo menos bebezinha. A gente não quer deixar, né? E aí foi uma decisão que eu tomei, mas também por vários outros motivos. Foi um conjunto de coisas que me fez dizer, não, eu vou parar agora. E como eu entrei no Sesc, eu já tinha a minha produtora antes, eu falei, eu vou seguir depois, vou ver o que eu vou fazer, eu preciso cuidar dela agora. Então, ali, os 2 primeiros anos, eu acho que ela estava com os 2, essa história da pandemia, ela devia estar com os 2. Ou seja, eu já estava em Salvador trabalhando, eu ia ficar 10 dias fora. Nossa. Então, até hoje, pra mim, assim, é um dia de cada vez. Se você me pergunta assim, como é que você faz? Como é que é a sua vida com a Nina? Não sei. Só vai. Vai, querida, reza, tem a fé e vai. Entendeu? Porque, principalmente nessa situação, que eu não tenho um trabalho fixo, eu não trabalho num único lugar, que já é difícil pra mulher. Pode ser o trabalho que for. O teu filho, naquele momento, ele tem que estar com alguém. Entende? Então, assim, só que dentro do meu trabalho, cada hora é um flash. Então, assim, e questão, assim, de até me preocupar de uns anos pra cá. Eu comecei a tentar me reeducar enquanto eu estou com ela. Por exemplo, eu não ficar todo tempo no celular. Se deixar... Você trabalha no das 10 celular. da manhã às 2. E é muito difícil desvincular, né? Não é Como muito, que você porque deixa? a gente, nessa área um pouco, a gente perde um pouco de noção também. Uhum. Assim, total. Você quer pegar a informação da produção naquela hora. São coisas muito urgentes. E aí, a qualquer horário, não dá. Porque aí a sua saúde mental vai embora. Eu tô com a minha filha, mas qualidade de estar também não é legal. Uhum. É estar sem estar. E eu comecei a pensar muito nisso. Até que ponto vale a pena essa loucura? Porque é uma loucura. Só que, ao mesmo tempo, é o que me move, é o que me faz feliz. Eu preciso, é o meu trabalho. Então, assim, é um conjunto, é uma construção que você faz diária. Eu tenho uma sorte danada de ter uma filha tão pequena, mas tão parceira nesse processo. Porque eu conheço vários tipos de crianças que, tipo, choram muito, não quer que a mãe saia. Então, ela quer estar sempre muito comigo. Ela entende quando não, né? Todo o trabalho que eu posso levar. Sim. É sofrido demais. Por exemplo, eu fui fazer agora o FICA, a produção, né? Fazer parte da equipe de produção do FICA. Eu fiquei, sei lá, 7 dias. Pra ela foi horrível. Ah, imagino. Então, assim, é um processo de que, ao mesmo tempo, a gente fica muito sentido de não estar, mas, ao mesmo tempo, tem que entender que a nossa sobrevivência, é o meu trabalho. Então, é um diálogo que eu tento construir com ela desde pequenininha. Mas, assim, não é fácil mesmo. É o que nós mulheres E é fazemos. para qualquer o tempo mulher, todo. para qualquer mãe, em qualquer trabalho. São muitos dificultadores, assim, Mas, Vida que segue. vida que segue. É isso aí. Você tem a sua própria produtora F2 Produções, né? Me conta como que é, porque assim, quando você trabalha para alguém, é aquela coisa que você falou, você tem horário para cumprir, você vai, trabalha, vai embora para sua casa. Agora, tendo a sua própria produtora, não. Você não... Não para nunca. Eu falo, gente, ser autônoma é muito pior. Porque você não tem hora. Você tem que correr atrás das oportunidades, abraçar e é isso. Bom, a F2 nasce por conta de uma burocracia que eu precisava ter um registro do que eu fazia. Então, foi nesse título, era eu e Deus. Eu não tenho funcionários. E eu não tenho ainda funcionários fixos. Eu não sou uma empresa estabelecida nesse sentido. Então, é a minha produtora jurídica.
é a forma com que eu entro em outros trabalhos. Muitas vezes eu faço produção para fulano, para ciclano. É a Fernanda que está sendo contratada, não é a F2. Sim. Né? Então, assim, o que é a F2 hoje? A F2 tem a Fernanda como diretora e vários parceiros nas realizações do que eu faço. Então, às vezes eu tô F2, às vezes eu tô só pessoa física. E, assim, se você me perguntar como é que você gostaria que fosse, eu gostaria de ser aquela produtora fantástica, espaço físico, começa por aí. Eu queria ter uma produtora, sempre quis. Até um teatro de bolsa eu queria ter, olha a loucura. Essa era a produtora que eu almejo na vida, o espaço. E ter cada pessoa. Eu queria ter, assim, um designer ali já, o cenógrafo, sabe? Uma construção. Sei. Tá toda a equipe lá pra fazer o seu projeto dos sonhos. Essa é a produtora que eu queria, mas eu não tenho. Ainda? Fixa, ainda. Ainda. Então, mas eu tenho esses parceiros em vários lugares. Então, é muito de acordo, o F2 vai de acordo com os projetos estabelecidos naquele momento. De acordo mas com a ela necessidade. existe como empresa, é o meu trabalho vinculado à F2, de artistas que eu trabalho mais diretamente, na gestão de carreira, agenda e tal, né? Tem uns que a gente é mais apegado. Então, os projetos aparecem ali para você, você decide, analisa, decide se está dentro do seu ramo ali, se você vai pegar, e aí você faz a seleção das pessoas que vão te ajudar. Mas, geralmente, é quando você tem, por exemplo, uma peça de teatro. E aí você idealiza alguma coisa. Você já tem as pessoas, o elenco que você gosta de trabalhar, você abre seleção, como que é isso? Então, já experimentei todas as formas. Jeitos. Porque eu sou convidada para executar muitos trabalhos das pessoas. Então, quando eu sou convidada para produzir ou para coordenar algo, às vezes a ideia já vem pronta, né? Tipo assim, já tem todo mundo que vai fazer. Eu faço parte daquela equipe, eu sou um pedacinho do todo. Agora, quando eu apresento os meus projetos, eu posso partir de um espetáculo, igual foi o do circo, da criação, desde o texto, a escolha do elenco, do diretor, tudo. Também já experimentei isso. Né? Da mesma forma, eu tenho artistas com que eu trabalho e que às vezes eles já têm ideia, vamos fazer o show tal, aí eu vou, tiro do papel esse show, faço acontecer, mas também proponho para ele os projetos. Então, assim, eu vivencio um pouco de cada coisa, depende muito com quem eu estou, qual que é a linguagem, se foi proposto para mim ou não, eu que estou levantando esse projeto por minha conta, e aí eu convido essas pessoas. Gente, que loucura. Fernanda, eu imagino sua cabeça o dia inteiro. Não, você não imagina. Meu Deus do céu. Inclusive, de uns anos pra cá, eu não durmo, tá? Quero deixar claro. Eu era a pessoa que dorme, sabe? A pessoa que ama dormir. Mas isso foi anos atrás. Eu tava falando com minha mãe esses dias, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu acho que faz muito parte desse processo. E assim, eu levo muito a sério o que eu faço. Muito a sério. Pode ser assim, aniversário da minha filha dentro da minha casa para 10 crianças, ou um bananada, um team music para 15 mil. A responsabilidade para mim do que eu estou fazendo é a mesma. Então, você se envolve isso me dá um peso, mas não um medo. Óbvio, assim, rola um medo, rola uma insegurança. Primeiro porque você lidar com várias pessoas. E nem sempre as pessoas vão responder como eu responderia. Então, eu posso me surpreender. Eu posso me frustrar com quem está trabalhando comigo. Né? Pode dar alguma coisa errada e aí eu terceirizei aquilo. Então, o nível de responsabilidade quando você está à frente de uma produção, ele é muito grande. Imagina. Muito, você envolve gente, né? Você envolve um evento qualquer que você... Começa pelo lugar. Quando eu faço evento público, por exemplo, eu fico doida na rua. Porque é um processo de segurança de um esquema que você tem que ter ali administrando, que não é qualquer coisa. Não é você fazer festinhas. Tá brincando, né? Você envolve pessoas. E você falou, você até citou a Team, né? A Team Music. Como que é esse trabalho que você desenvolve com eles? Então, na verdade, a Team, ela patrocinou um projeto que foi pensado, elaborado e apresentado pela Fluir Experiência, que é de Goiânia. É uma produtora. E eu fui convidada pela Fluir para ser produtora deste projeto. Então, é uma das experiências que a gente está falando. Já tinha toda uma equipe, né? Até porque foram, eu acho que no mínimo ali, emprego direto, indireto, umas 1.000 pessoas envolvidas. Caramba, quanta gente. Foi algo muito grandioso. Grandioso. Muito desafiador, muito. Mas é muito rico também a gente entender que quando realiza e que deu tudo certo, com todas as dificuldades que muitas vezes não chegam no público, eles nem sonham de todo o BO, entendeu? Você fala assim, poxa, deu certo. Porque tinha uma equipe envolvida muito eficiente. Entendeu? Muito. Cada um pedacinho ali.
E isso é muito, quando eu falo do coletivo, que eu acredito no coletivo, não é um discurso. Aham. Porque quando é tudo muito desgastante, cansativo, estressante, mas assim, dá um prazer imenso quando você realiza Nossa. com pessoas que você sabe que te respeitam, que gostam de você e vice-versa. Não, quando você vê que o Que dá projeto certo. deu certo, né? Saiu do Porque é papel ali, muito difícil. eu imagino. Muito, muito, muito difícil. E você realiza projetos assim, tanto de pequeno porte quanto médio, grande, Grande. de tudo. Qual foi um evento que te marcou pra caramba, assim, que você fala, poxa, zerei a vida? Então, eu tenho 3 perspectivas para essa resposta. Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, ela vai falar o projeto mais grandioso que ela fez. Não, Não. grandioso depende do ponto de vista, de Aham. público ou grandioso para mim, pessoa. Pra você, Por pessoa. exemplo, uma coisa que agregou demais na minha existência, não foi nem como profissional, só mas como pessoa, foi um espetáculo de teatro desse grupo do qual eu vim lá atrás, que é o Artefatos, que chamava Balada de um Palhaço, do Plínio Marcos, que é um autor fantástico, e o Danilo dirigiu. Nós circulamos pelo Brasil por 10 anos. As pessoas nem sabiam disso. Em festivais de teatro. E era um espetáculo. Sabe aquela. Porque são obras de arte, né? Os projetos, a maioria deles acabam. Hoje se vê muito com produto cultural. Vamos lá, então. Tem produtor que nem gosta de usar essa palavra. Principalmente quem é da área mais artística, produto. Eles tornam produto. No momento que você expõe, você vende, enfim. Mas o Balada, pra mim, era uma obra de arte. E ele fez uma diferença gigantesca. Né? Ele me movimentou muito como pessoa. O contato que a gente teve com outras culturas no país, o que a gente ouvia do nosso trabalho. Não era do amiguinho que estava aqui, que nos conhecia. A pessoa nunca nos viu, chorando, entendeu? Ai, que lindo. A forma que a gente atingia as pessoas com o trabalho. Isso aí é impagável. Então, vamos dizer, vou escolher um de música, um de teatro, um de Vai, adoro. teatro. A música Ai, meu Deus, a música. A música me movimenta demais. Desde um show. Tem um projeto que eu amo, de paixão, que é o LOL da Liberdade, que é com o Pádua, Ah, que é um bacana. artista que eu produzo. Aham. E o Pádua lançou esse projeto em 2018, onde ele ia para uma praça no setor Jaó, ele, o violão e deu. Só. Então ele ia e as pessoas começavam, chegava a vizinhança e começava ali 10, 15, 20. E isso foi tomando uma forma imensa. Desde 2018. Aí, este ano, a produção dele, no caso, nós entramos na Lei Goiás com o projeto pela primeira vez. Ele já vinha sendo executado com muita gente na praça. Uhum. E ele tem um perfil que ele é extremamente democrático, porque o rico, o classe média, o classe alta, o classe baixa, estão no mesmo ambiente ouvindo a mesma música. Isso é muito bacana. Por quê? Porque é uma entrada franca. A ideia do luau sempre foi as pessoas chegarem com toalha, com canga, com o que você pensar, que você tiver a fim de sentar, com o seu petisco, a bebida que você quer, que você tem condições de comprar, e você está ouvindo a mesma música, da mesma forma. Ele tomou uma proporção tão grande que hoje a gente já aloca certa estrutura, tipo banheiros, mesas, ele já está além, na verdade, do que a gente teria financeiramente. Então agora já se pensa num projeto maior e tudo. E ele mexe demais comigo, porque vira uma festa de pessoas das mais diversas, assim. Todo mundo muito feliz, e aí ele convida, cada show ele convida um artista. Então, assim, eu tenho muita paixão. Mas aí também fiz Team Music, fiz Bananada, que eu amo, que é um grande festival que nos últimos anos não realizou, mas porque foi antes da pandemia. Então, assim, tenho vários. Eu fiz um projeto de diálogos contemporâneos que era ligado à literatura, que foi uma experiência incrível para mim, que também era de uma associação proponente, era uma de associação de Brasília. Então, um projeto todo pensado já, porque ele acontecia simultaneamente aqui, Maceió, Porto Alegre e Curitiba. E também foi desafiador, porque era a área da literatura, da qual eu não era muito Algo ali, novo para você. mas num ambiente que era dentro do teatro, eu tinha que produzir o formato palestra. Né? Não foi logo depois da pandemia, não. Ele foi na final ali, quando a gente começou a sair um pouco. Então, ela teve aquela coisa, ai meu Deus, vai ter público, não vai ter todo mundo ainda de máscara. Enfim, então foi uma experiência nesse processo que já estava difícil, mas que foi muito bacana. Carpinejar, Elisa Lucinda, Loyola, de pessoas que, nossa, se admira assim. E o meu trabalho me dá essas experiências de estar com pessoas que eu sempre admirei. Não é o glamour da coisa do artista, mas às vezes você fala assim, poxa, que gênio, que tudo. Aí você vê assim, você dá...
Mas eu sou daquela produtora que eu dou uma escondida também. Eu não fico Não dá puxando muitas saco, né? caras, não. Tipo, eu finge demência. Tá Fim de costume. costume. Eu já vi, entendeu? Então, assim, é o trabalho que proporciona isso pra gente. É muito bom. Ai, que bacana. Nossa, tão gostoso conversar com você. Que energia Eu que tô boa. adorando. Muito bom. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Fernanda. Que Imagina, papo olha, eu tô gostoso. desejando vida longa esse projeto, Obrigada. viu? Entrei em todos os editais, tragam mais pessoas, principalmente as mulheres, Né? porque é muito interessante essa proposta, elas na cena. Porque quando você pensa em elas na cena, todo mundo acha que é artista só que vai estar aqui. Não. Então, a gente faz parte da cena. A gente que tá lá atrás, a camareira, Exatamente. a passadeira, a bilheteira, a produtora, né? Tem muita gente por trás da artista. Então, assim, parabéns. Eu acho que não é uma coisa de apresentar só, vai saber sobre a Fernanda, vai saber sobre a Laila. Não, vai entender esse universo que muitas vezes eu tô batendo muito nessa tecla, que é um projeto que eu tenho muito desejo de realizar para a área técnica e da produção. Que é assim, não é oferecer só os cursos para quem já faz. Eu, por exemplo, adoro fazer curso. Uhum. Amo. A gente nunca tá pronto, né? A gente tá sempre tem algo para aprendendo. aprender. Só que eu queria apresentar o meu universo para as pessoas jovens que não conhecem ele, que podem se interessar e podem achar que isso vai virar uma profissão. Exatamente. A nossa finalidade com esse projeto é justamente essa: mostrar como as coisas É funcionam. trabalho, é renda, é um mercado gigante que você está apresentando e mostrar aqui. para as pessoas que isso pode ser uma oportunidade de emprego, né? Pode ser uma oportunidade de realização pessoal e E qualificação, porque para qualificação. você ser um profissional na área de arte e cultura hoje, tem que ser um bom profissional. Nós Não é qualquer conversamos pessoa aqui, que faz. por exemplo, com a Cecília Brito, né, que é produtora de Sim. cinema. E é muito interessante saber como que funcionam as coisas por trás das câmeras. Então, a nossa intenção é justamente divulgar o trabalho de todas as mulheres que fazem na cultura e pela cultura. E nesse sentido, eu te agradeço demais. E que você Imagina, eu tô continue honradíssima com o convite. fazendo mais pela gente, mostrando mais e sempre Deus te atuante. ouça. E com certeza, se der certo, vai dar. Nós teremos mais temporadas aí por vir. E você Por vai estar favor. sempre convidado. Nossas portas vão estar sempre abertas para você. Faço questão. Muito Trazer outras obrigada. mulheres. Obrigada a você. Pessoal, é isso. Infelizmente, chegamos ao final de mais um episódio. Quando a conversa é boa, passa que a gente nem vê. Vou pedir vocês para acompanharem as nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook, YouTube. Acompanha tudo que está por vir, que cada episódio é um melhor que o outro. Obrigada, Verdade. Fernanda, e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.